a presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. E a paz do Senhor Jesus, aqui estamos para a nossa mensagem matutina. Amém, queridos? Hoje eu quero meditar com vocês sobre a origem da vida, não é? Porque a origem da vida é Deus, é Ele que criou todas as coisas, tudo veio dEle, por Ele, para a glória do nome dEle. Amém, queridos? Deixa eu fazer uma oração por você que está comigo agora, nesta manhã. Amém, querido? Que as bênçãos do Todo-Poderoso estejam sobre a tua vida. E então vamos orar pelo nosso caderno de oração, que já passou com todos os pedidos, e também o teu pedido eu quero já apresentar ao Pai. Amém, Pai Celeste? Quero te agradecer a noite de paz que desfrutamos, quero entregar nas tuas mãos este dia, Senhor. Abençoe tudo que vamos fazer neste dia, prepara-nos também para ouvir o teu servo, pastor Wesley, às 6 horas, clamor do meio-dia. Também que o Senhor prepare aquele que vai pregar e nós outros que vamos estar assistindo e ouvindo, Pai. Também a nossa mesa redonda que acontece às 16 horas, eu te peço abençoar às 18 horas, as tuas filhas com o clamor das 18 horas, Pai, abençoe grandemente. E no fechado dia, iniciando o próximo dia, a nossa audiência com Deus e você, com o nosso pastor Elci Santana, um dos seus obreiros, eu quero entregar nas tuas mãos. Fica conosco, que esse caderno de oração com todos os pedidos nós te apresentamos, pedindo a tua intervenção, Pai. Oramos pela tua igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz do mundo. Abençoa-nos, pois, é a oração que te faço em nome de Jesus. Amém e amém. A origem da vida. Eu quero iniciar ouvindo o nosso cantor Vitorino Silva. Ele fala sobre que Deus tem um plano em cada criatura. Amém, querido? Vamos ouvir um pedaço desse louvor e depois já estaremos fazendo a nossa meditação. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos ouvir um pouco esse louvor. Um plano em cada criatura. Aos astros ele dá o céu, a cada rio ele dá um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho a entregou. A minha vida eu entrego a Deus. A origem da vida. Eu tenho aqui uma anotação que quero passar para vocês. Amém.
A Bíblia afirma que o mundo, por sua própria sabedoria, jamais conheceu a Deus. Está lá em 1 Coríntios, eu quero ler com vocês, no capítulo 1, versículo 21, que diz assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Amém, queridos? Eu continuo lendo. Isso quer dizer que ninguém jamais chegou ao conhecimento de Deus usando seus próprios meios ou pela razão pura. Deus não é apenas o ponto de partida da nossa vida, Ele é a fonte da vida. Aos religiosos de Atenas, o apóstolo Paulo asseverou que o próprio Deus, quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Está lá em Atos 17, 25. Não é? Quando Paulo esteve em Atenas, enquanto esperava os companheiros, nós vamos ver ele ficar espantado de ver tantos deuses. Diz que havia ali mais de 30 mil deuses, né? Então ele vai trazer uma realidade para aqueles homens que se julgavam sábios, não é isso? O primeiro versículo da Bíblia diz: no princípio Deus criou os céus e a terra, dando vida quando ela não existia em nada, não é? Isso nos ensina que é sempre Ele quem inicia o diálogo. Mesmo após a queda do ser humano, foi Deus quem tomou a iniciativa de ir atrás do homem. Ele enviou seu Filho ao mundo, não porque o mundo estivesse clamando por isso, mas porque o próprio Deus o amou de tal maneira. Está lá em João 3,16. Os olhos de Deus estão sobre toda a humanidade. Ele sabe que o homem tem necessidade de Deus. Ele sabe que o homem precisa de Deus. Ali no capítulo 5 do Evangelho de João, no verso 39, ele disse para aqueles religiosos da sua época: vocês examinam as Escrituras porque cuidam ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aí no 40 ele diz: e não quereis vir a mim para terdes vida. Então a vida não depende do homem, a vida depende de Deus. Amém? No final do Apocalipse, o Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, né? Deixa eu dar uma parada aqui no louvor, né? No final do Apocalipse, foi o próprio Senhor Jesus que se apresentou desta forma: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Está lá em Apocalipse 22, 13. Ele começou tudo, portanto ele vai terminar tudo exatamente como ele mesmo planejou. Nada sai dos propósitos de Deus. Às vezes vendo as coisas acontecendo que foge do controle humano. Hoje até o clima já não está dentro, vamos dizer, daquilo que nós conhecíamos antigamente. Verão, inverno, já não estão dentro das estações. Acontecem fenômenos que os meteorologistas não explicam, não há como explicar, não é verdade? Mas a grande verdade para o nosso coração é que tudo vai acontecer como o nosso Deus planejou, como está escrito aqui no livro de Isaías 46, do verso 9 e o 10, que diz: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Como é bom nós termos esta noção, meus queridos irmãos. Quando as mulheres foram ao túmulo procurar Jesus, os anjos perguntaram-lhes: por que vocês estão procurando entre os mortos o que vive? Estava tudo dentro do plano dele, dar sua vida pela humanidade. O homem se separou de Deus pelo pecado. Então Deus mesmo encontrou uma forma de trazer o homem de volta. Foi o que Jesus disse lá na casa de Zaqueu,
lá no capítulo 19, versículo 10 do livro de Lucas, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não é isso? Aí que está. Elas estavam procurando o homem certo no lugar errado. Assim também quando as pessoas procuram na sabedoria popular, nos livros de autoajuda e nas tradições humanas a resposta para o sentido da vida, jamais acharão. A resposta sem Deus, a vida não faz sentido. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há vida sem Jesus. Enquanto o homem está distante de Deus, ele está, como está escrito aqui no capítulo 2 do livro de Efésios, onde o apóstolo Paulo vai falar para aqueles irmãos, né, como que dando uma instrução para eles. Está aqui Efésios capítulo 2, e vos vivificou. A palavra vivificou quer dizer deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, que operam agora nos filhos da desobediência, os três, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira como os outros. Estávamos todos longe de Deus, distante dele, mas ele nunca deixou de procurar a sua criatura. Ele veio, deixou a porta aberta para toda a humanidade. Ele quer dar vida, ele quer que você viva. Por isso que lá em São João, no capítulo 10, versículo 10, ele diz, né, o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância, vida de alegria, vida de paz, a vida de esperança. Estamos cercados de inseguranças e incertezas, mas quando Jesus entra na nossa vida, aí abre-se um horizonte de esperança nas nossas vidas, porque não esperamos em Deus só nessa vida. Aqui nessa vida estamos de passagem, não é isso? Mas há uma eternidade nos esperando, que é a vida eterna. Aqui vivemos um período da existência, porque aquele que crê em mim, diz Jesus, nunca morrerá eternamente, mas aquele que crê no Senhor Jesus será salvo e terá vida, ainda que deixe este corpo físico, vai para a presença do Senhor, depois volta, toma este corpo, para então viver como o Senhor determinou, porque aquilo que ele disse, aqui no Salmo, no Isaías 46, né, eu fecho com essa, lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que sou Deus e não há outro Deus, há um só Deus, outro da imaginação do homem, não é? Por isso é que os países que creem em diversos deuses são chamados politeístas, tem muitos. Há um só Deus, um só Senhor, aquele que se preocupa com você. O 10 para encerrar, que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Ora, como é bom nós buscarmos conhecer e fazer a vontade de Deus. Que Deus te abençoe e multiplique os teus dias com vida. Mas para você ter vida, só com Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre do mal. Amém?